curso desta semana é sobre o direito administrativo e o regime jurídico dos servidores federais. As aulas são ministradas pelo professor Maurício Nicásio. Ele fala sobre a Lei 8.112 de 90, os deveres e direitos dos servidores, além das normas que regem a vida funcional. Tudo isso agora no Saber Direito. Olá, eu sou Maurício Nicásio, sou advogado e professor da Lei 8.112, em especial nos segmentos de concursos públicos. Então, na nossa primeira aula nós vamos trabalhar a Lei 8.112, vamos trabalhar o tópico quem é regido pela Lei 8.112, nós vamos trabalhar o artigo 1º da Lei 8.112, vamos trabalhar a questão da acumulação dentro do serviço público, vamos trabalhar de forma concomitante com a Constituição, no artigo 37, inciso 16 e o inciso 17 da Constituição. Vamos também trabalhar o conceito de cargo público e servidor e também vamos trabalhar dos andamentos da nomeação, da posse e do exercício. Então, o artigo 1º da Lei 8.112, ele vai trazer para a gente a questão no caso, quem é que a Lei 8.112 abrange, ou seja, quem é regido pela Lei 8.112. Então, quem vai ser regido pela Lei 8.112? Então, o artigo 1º ele diz, esta lei da Lei 8.112 diz, esta lei institui o regime jurídico do servidor civil da União, das autarquias, inclusive de regime especial, e das fundações públicas federais. Então, para nós podermos saber a área de abrangência do artigo 1º, seria interessante ter uma noção do que vem a ser a chamada administração direta e a administração indireta. Então, a administração direta, quem é no caso que compõe a administração direta? Então, a administração direta ela vai ser composta pelos órgãos. Então, os órgãos compõem quem? A administração direta. Exemplo, se porventura um carro de um ministério, ele vem, abarrou o seu carro, ou seja, ele bate no seu carro, você vai sofrer um dano. Então, este dano que você vier a sofrer, você vai ter que ajuizar uma ação. Então, essa ação você iria ajuizar contra quem? No contexto da administração direta federal, iria ajuizar uma ação contra a União. Então, por que a União responde pelos atos, no caso, entre aspas, dos ministérios, ou seja, dos órgãos da administração direta? Porque a União, ela é uma entidade, ela tem personalidade jurídica. E os órgãos, eles não têm personalidade jurídica. Então, por isso que é chamada de administração direta. Então, vem a pergunta, toda administração direta, ela vem a ser regida pela Lei 8.112? Não. O próprio artigo 1º da 8.112, ele diz que esta lei institui o regime jurídico do servidor civil da União. Então, já dá para se perceber que o legislador infraconstitucional da Lei 8.112, ele vai deixar de fora quem? Os militares. Então, dentro da administração direta, seria errado falar que toda a administração direta ela é regida pela 8.112. Então, o legislador, ele vai deixar de fora quem? Os militares. Então, quem é regido pela Lei 8.112? Toda a administração direta, salvo, no caso, quem é a exceção dos militares. E também, apesar de pertencer à direta, a magistratura, os membros do Ministério Público, eles também, no caso, que vão ter o seu próprio regime, certo? Eles não são regidos pela Lei 8.112. Então, por enquanto, quem é regido pela Lei 8.112? Toda a administração direta, salvo quem? Os militares e alguns agentes políticos. Vamos partir para a administração indireta. Então, nós temos a administração direta, certo? Sendo regida pela 8.112, com a exceção dos militares e de alguns agentes políticos. Então, e na indireta? Toda indireta ela é regida pela Lei 8.112? Não. Por quê? O próprio artigo 1º vai dizer assim, que esta lei, o artigo 1º da Lei 8.112 vai dizer, esta lei institui o regime jurídico do servidor civil da União e também das autarquias, inclusive as de regime especial. Então, no caso, o Banco Central, o INSS, eles são autarquias. Então, os seus servidores se sujeitam a quem? A Lei 8.112. Então, no caso, nós já temos a administração direta, salvo exceções, e na indireta eu vou ter as autarquias, inclusive as de regime especial. Então, existem mais, no caso, se estão na indireta, mais entidades que, no caso, teríamos servidores regidos pela 8.112? Sim, no caso das fundações públicas. Então, o artigo 1º diz para a gente, quem é regido pela Lei 8.112? Toda a administração direta, no caso, servidores civis da União, das autarquias, inclusive as de regime especial, e das fundações públicas federais. Então, a área de abrangência da 8.112, ela vai englobar, no contexto assim de exemplo, ele vai englobar quem? A administração direta, certo? A administração direta e a administração indireta, sendo as autarquias e as fundações. Aí vem uma pergunta, em sala de aula uma vez o aluno me perguntou, professor, o meu vizinho ele passou no concurso para o Banco do Brasil, o meu outro vizinho passou no concurso para a Caixa Econômica Federal. Então, essas entidades, elas também o quê? Elas pertencem à administração o quê? Indireta. Então,
o Banco do Brasil, Petrobras. Então, qual seria a natureza jurídica do Banco do Brasil e da Petrobras? Eles são sociedade de economia mista. E qual seria a natureza jurídica da Caixa Econômica Federal e dos Correios? Eles são empresas públicas. Então, se o legislador ele vai deixar, entre aspas, de fora as sociedades de economia mista e as empresas públicas, é porque eles não seriam o quê? Regidos pela 8.112. Então, quem é que vai reger a vida, no caso, do pessoal da sociedade de economia mista e das empresas públicas? Então, quem rege a vida deles seria, no caso, a CLT, ou seja, a consolidação das leis trabalhistas. Então, se eles, no caso, pertencem à CLT, é porque eles eles, no caso, terão status de empregados, mas empregados públicos. Por que empregados públicos? Porque a própria Constituição, no artigo 37, inciso 2º, ela diz para a gente que o acesso aos cargos e empregos, né, de acordo com a complexidade, eles serão, no caso, eles, no caso, teriam que prestar concurso público, que é o que seria aqui, né, que vem dizer o artigo 37, 2 da Constituição. Ele diz que os cargos e os empregos serão acessíveis de acordo com a complexidade por meio de concurso público. Esse concurso seria um concurso de provas ou provas e títulos. Nunca somente de títulos, que ele seria inconstitucional. Então, os empregados, eles estão inseridos, no caso, no artigo 37.2. Então, para, no caso, ter um cargo público, tem que fazer o quê? Concurso. Então, por isso que eles vão ter o status de empregados públicos. Tá? Então, se eles, no caso, são empregados públicos, eles vão ter o quê? Um regime diferenciado, né? Um regime seletista. Então, eles são empregados públicos. No contexto, então, da administração direta, então vamos lá de novo. Quem é regida pela 8.112? A administração direta, as entidades autárquicas, as entidades fundacionais. Então, eu tenho a direta com os servidores e vou ter também quem? A indireta. Então, na indireta, as autarquias e as fundações são 8.112. E, no caso, as sociedades de economia mista e as empresas públicas, eles vão ter o status de empregados públicos. Então, falar que toda direta ela é regida pela 8.112, eu não posso dizer isso, que eu vou ter quem? Os militares de fora. E também toda indireta, eu teria quem? As autarquias e as fundações. As sociedades de economia mista e as empresas públicas, eles seriam o quê? Teriam o status de empregados públicos. Então, aqui nós temos a abrangência do artigo 1º. Então, é muito importante o aluno ele ter ciência do artigo 1º. Ele não é artigo 1º, né, no caso, entre aspas, de bobeira. Ele é artigo 1º em face da sua importância perante a área de abrangência da 8.112. Então, já trabalhamos, no caso, o nosso primeiro tópico, quem é regido pela Lei 8.112. Vamos agora para o nosso segundo tópico, que é importantíssimo para a gente também, que seria, no caso, a questão da acumulação legal dentro do serviço público. Então, pode existir, né? Existem situações que, no caso, o servidor ele pode ter 2 cargos. No caso, ele passaria em dois concursos públicos e teria 2 cargos efetivos. Então, quais seriam, no caso, segundo a Constituição, no artigo 37, inciso 16, os cargos que podem ser acumulados dentro do serviço público? Então, os cargos que podem ser acumulados, o artigo 37, inciso 16 da Constituição fala, que poderia ser, no caso, 2 de professor, um cargo técnico ou científico com um de professor, ou 2 privativos de profissionais da área da saúde, desde que a profissão esteja regulamentada em lei. Então, existe esse permissivo, no caso constitucional, que também é repetido na Lei 8.112. Só que uma questão até curiosa, a questão da acumulação, que a 8.112 trata, ela vai trabalhar a questão da acumulação ilegal no serviço público. Vamos ver mais na frente, que ela vai gerar a demissão do servidor. Então, se o servidor acumula ilegalmente cargos públicos, ele viria, no caso, a ser demitido. Claro que por meio de processo, sempre se garantindo a ampla defesa e o contraditório. Então, quais são os cargos que podem ser acumulados com um permissivo constitucional? Então, o servidor ele pode ter 2 cargos de professor, um cargo técnico ou científico, um de professor, ou 2 privativos da área da saúde, desde que a profissão esteja regulamentada em lei. Então, com esse permissivo, pode, no caso, né, a pessoa, ou seja, o servidor, ele ter 2 remunerações e futuramente também ter 2 aposentadorias públicas. Basta que ele passe nos 2 concursos e venha também, no caso, preencher os requisitos para as 2 aposentadorias públicas. Uma questão interessante também é a questão que às vezes cai muito em concurso, a questão do servidor aposentado que resolve fazer um novo concurso público. Mas antes disso, toda acumulação necessita, né, que haja compatibilidade de horários e que não seja de dedicação exclusiva. Então,
Vamos voltar, no caso, no 3716. O 3716, ele vai dizer para a gente quais os cargos que podem ser acumulados. Agora, a questão que eu estava me referindo, de concurso público, ela é bem interessante. Então, se porventura o examinador ele vier trazer uma questão de um servidor aposentado que resolve fazer um novo concurso público, ele estaria, no caso, cobrando entendimento do STF. O que o STF tem entendido em relação ao servidor aposentado que resolve fazer um novo concurso? Então, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que as regras de acumulação do servidor ativo, elas também se estendem ao servidor inativo. Então, quem é que seria o servidor ativo? Então, o servidor ativo seria aquele que trabalha e recebe. E o servidor inativo seria aquele que não trabalha, mas recebe. Então, o servidor aposentado, ele já trabalhou, né, preencheu os requisitos constitucionais para sua aposentadoria, lá do artigo 40 da Constituição. Então, relembrando aqui, quais seriam, no caso, os requisitos para o servidor se aposentar? Ele necessita de quê? Ter 60 anos de idade e 35 anos de contribuição, não falamos mais em tempo de serviço, porque a emenda 2098, ela, entre aspas, acaba com o tempo de serviço e traz para a gente o tempo de contribuição. Então, quais seriam, no caso, as regras de aposentadoria, no caso, voluntária do servidor? Então, seria o quê? 60 anos de idade, o homem, e 35 anos de contribuição, e 10 anos de efetivo exercício no serviço público federal, e 5 no cargo que vai se dar à aposentadoria. Então, se porventura esse servidor, na atividade, ele preencher esse requisito, ele já pode se aposentar, na chamada aposentadoria voluntária, prevista no artigo 40 da Constituição. Então, se ele preencheu os requisitos e se aposentou, esse servidor inativo, esse aposentado, ele pode, no caso, prestar um concurso público e voltar a ser servidor ativo? Sim. O STF tem entendido que as regras de acumulação do ativo, elas também se estendem ao inativo. Então, se ele, no caso, está aposentado e resolve prestar um novo concurso público, ele pode? Pode, tranquilamente. Então, como é que nós trabalhamos, né, esse tipo de indagação pelo examinador em concursos públicos? Então, nós trabalhamos assim, que as mesmas regras do ativo seriam iguais às mesmas regras do inativo. Então, por exemplo, o servidor era professor e se aposentou, um professor de uma faculdade, no caso federal, de uma universidade federal. Aí ele se aposentou. Então, se ele se aposentou, preencheu os requisitos e está com status de aposentado, se ele vier prestar um novo concurso, ele tem que se ater que esse novo concurso tem que obedecer ao 37, inciso 16 da Constituição. Então, questão interessante em concursos públicos seria a questão do servidor aposentado que resolve prestar um novo concurso público. Será que a regra de acumulação ela também atinge a esse servidor aposentado que resolve fazer um novo concurso público? O entendimento hoje nos tribunais é que as regras de acumulação do ativo também se estendem ao inativo. Então, como é que poderíamos, no caso, resolver esse tipo de questão? Primeira coisa da questão, o examinador tem que dizer para a gente qual é o cargo que o servidor se aposentou. Se ele não disser, não tem como, no caso, nós resolvermos a questão. Então, o servidor, quando ele se aposenta, é porque, claro, né, ele preencheu os requisitos do artigo 40 da Constituição, que trata das questões das aposentadorias. Então, a regra da aposentadoria voluntária, ela seria